Vamos abrir a palavra em Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11. Em Romanos 1, nós encontramos um dos textos mais importantes da palavra. O justo viverá pela fé. A gente pode entender esse versículo de duas formas. A primeira, nós somos salvos pela fé. É pela fé no Senhor Jesus Cristo que nós passamos da morte para a vida. Mas nós também precisamos ver esse verso e enxergar que a fé é o meio pelo qual nós continuamos a viver. Nós não só nascemos de novo, mas nós vivemos pela fé. Continuamos a viver pela fé. Cada dia, cada manhã, cada segunda-feira, cada terça-feira deve ser vivida pela fé. Mas muitas vezes, irmãos, a nossa fé enfraquece. Nós ficamos frios, desanimados, passamos por dificuldades. E a primeira coisa que é importante você saber nessa noite, meu irmão, é que se você passa por isso, você não está sozinho. Todos nós enfrentamos essa luta todos os dias da nossa vida. Não é fácil viver pela fé e não é à toa que é necessário o poder do próprio Deus para que nós vençamos essa luta. E não à toa o Senhor justamente nos dá versículos, passagens na sua palavra inspirada para nos ajudar nesses momentos de dificuldade, de teste, de provação, de esfriamento, de distância do Senhor. Esse texto busca nos ajudar nesse aspecto de uma maneira muito simples e interessante. Uma forma de animar a sua fé e a minha fé é nos colocar cara a cara com várias pessoas que já lutaram essa luta que nós estamos lutando agora e pela graça de Deus, por meio da fé, foram vitoriosas. Esse texto que nós vamos meditar hoje foi colocado pelo Senhor na palavra dele para isso. Então vamos fazer isso essa noite. Quero ver com os irmãos algumas partes desse capítulo 11 de Hebreus. Não vamos ver todas, porque senão vai ficar muito longo. Então os irmãos vão acompanhando comigo. Primeiro no versículos 1 e 2, o autor de Hebreus vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Uma outra versão traduz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Bom, o raciocínio é simples. Nós temos várias e várias promessas de Deus. São as coisas que nós esperamos. E todas elas são coisas invisíveis, são futuras. Deus nos promete coisas para o futuro. Se não for para o futuro, não é promessa. E como é que a gente fica firme em algo que a gente está esperando, que ainda vai acontecer e que a gente nem vê? Como ficar firme, como acreditar, como vencer essa luta? O autor fala, então, é aí que entra a fé. E a palavra que ele usa é bem forte, ele fala firme fundamento na nossa versão. Essa palavra fala de alicerce, fala de fundação. A maioria das versões traduz como certeza. Que palavra forte, certeza de algo que ainda vai acontecer. A gente às vezes fala o ditado, né? A única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer na nossa vida é que a gente vai morrer, né? A gente vive uma vida incerta, mas pela fé podemos viver uma vida certa. E paralelamente a isso ele fala, a fé é a prova das coisas que não se veem. Prova, olha como ele fala, firme fundamento ou certeza, prova das coisas que não se veem. Quase tudo na nossa fé cristã, irmãos, a gente não vê com esses olhos aqui. A gente não vê Jesus,
a gente não vê as almas dos irmãos, a gente não vê o céu, não vê o inferno, a gente não vê quase tudo na vida da fé. Mas nós temos um firme fundamento, uma prova que faz a gente enxergar não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Um comentarista falou assim: a fé torna as coisas que se esperam tão reais, como se já as possuíssemos, e fornece convicção inabalável de que as bênçãos espirituais e invisíveis do cristianismo são absolutamente certas e reais. Em outras palavras, ela traz o futuro para o presente e torna visíveis os fatos que não se veem. Então o autor começa esse capítulo falando: olha, a fé pode nos tornar vitoriosos, coisa que seria uma real missão impossível, sem garantia qualquer. A fé se apossa disso e te torna capaz de viver para a glória de Deus. Aí no versículo 2 ele fala: porque por ela quem? A fé, os antigos alcançaram testemunho. Aqui ele já introduz o que ele vai fazer. Então agora, irmãos, eu quero falar para vocês sobre vários homens e mulheres do passado que venceram. Esse testemunho fala sobre uma aprovação de Deus. Nesse texto aqui, a maioria dos usos de testemunho quer dizer isso. Pelo jeito como eles viveram pela fé, Deus como se os elogiasse. Deus aprova a forma como eles viveram, porque eles viveram pela fé. Eles viveram, a gente vê aqui no texto, vendo o invisível, crendo em algo que só se pode ter certeza pela fé. Não há nenhuma garantia humana. Não tem nenhum dinheiro lá no banco. Lucas, isso aqui é a prova de que você é salvo. Tem tanto lá no teu banco. Não tem nada disso. É pela fé. Eles obtiveram um bom testemunho de Deus. E hoje a gente está lendo, vai ler aqui mais sobre esses homens e essas mulheres, gente, que viveram há milhares de anos atrás. Milhares de anos atrás. E nós estamos aqui hoje, 2021, no Parque Flora. Vamos nos beneficiar da vida que eles viveram. E assim pode ser a nossa vida também. Eu posso ser alguém que beneficia meu filho, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu vizinho, pela fé que eu vivi em Deus. Agora, antes da gente entrar na vida desses homens, eu queria fazer um alerta que eu considero muito importante. Vamos falar sobre homens aqui e mulheres que realmente venceram coisas incríveis, fizeram coisas incríveis pela fé. E eu não queria que ninguém aqui hoje ouvisse isso e ficasse, ao invés de fortalecido, desanimado. Se os irmãos são parecidos comigo, e algo me diz que são, quando a gente ouve sobre pessoas fortes, sobre pessoas que venceram, sobre pessoas que são exemplo, muitas vezes o que a gente sente é desânimo, porque nós olhamos para a nossa fraqueza, para a nossa incapacidade, comparamos com essas pessoas aparentemente superiores, e aí a gente murcha. Aí o diabo vem no nosso ouvido e fala: tá vendo? Isso é que é crente de verdade. Você nunca vai ser assim. Você é um fracassado. Tá vendo? Olha, você não serve para nada. Você é um nada. Não, irmãos. Não é isso que esse texto quer que aconteça no seu coração ao ouvir essas palavras. Como que a gente vai viver uma vida andando no caminho do Senhor? Como que a gente vai ser a igreja que prevalece contra as portas do inferno se a gente ficar pensando dessa forma, acreditando nessa mentira do diabo? Irmão, me aponta um texto na palavra que fale assim: olha, você nunca vai ser um crente abençoado como aquele ou aquele outro, você nunca vai ganhar uma alma para Cristo, você vai estar sempre nessa vida assim mais ou menos. Me aponta um. Não tem. Isso é papo do diabo. Então, quando a gente estiver ouvindo aqui o que a gente estiver falando agora, luta, se você é desse tipo, luta contra isso. Deus colocou essa palavra aqui para te levantar e não para te derrubar.
Então vamos lá. Do versículo 3 em diante, ele vai começar o corinho, pela fé. Essa expressão vai aparecer aí mais ou menos umas 20 vezes nesse capítulo que tem 40 versículos. Por meio da fé, por meio da fé, por meio da fé, por meio da fé, por meio da fé. Como eu falei com os irmãos, não vamos ver todos. E o primeiro que eu quero ver com os irmãos é sobre Enoque, no versículo 5 e 6. Vamos ler? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque é um homem bem da antiga, né? Está lá perto de Adão, lá no começo de Gênesis, capítulo 5. A palavra nos apresenta esse homem que andou tão de perto com Deus que aconteceu algo que semelhante só aconteceu com Elias. O homem não morreu. Essa palavra aí bonita, né, trasladar, é ser arrebatado. O homem andou com Deus de uma forma que Deus, na sua soberania, na sua vontade, falou: eu vou levar esse homem sem ele morrer, eu vou levar ele logo para perto de mim. Ele vivia numa época de uma geração perdida, de uma geração corrupta, que no capítulo 6 a gente vai ver chegando ao dilúvio, porque o Senhor estava extremamente irado com aquele povo. Ele fala que o pensamento do homem era mau o tempo inteiro, e ainda assim tinha esse homem aqui, Enoque, andava com Deus, pela fé. No final do versículo fala que alcançou testemunho de que agradava a Deus. Por meio da fé nós podemos viver uma vida realmente próxima de Deus e agradar a Deus. Eu acho que todo irmão aqui pensa: poxa, eu quero viver uma vida que agrada a Deus. Eu amo o Senhor, Ele me salvou, né? Tudo que a irmã estava falando aqui, morreu por mim, a minha vida é dele, quero agradá-lo, quero viver para Ele. Hebreus fala algo muito interessante, olha o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Que declaração, né? Sem fé, esquece, é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ou creia que Ele é, e que é galardoador dos que o buscam. Quer viver uma vida que agrada a Deus, irmão? Viva uma vida de fé nele. Creia nele. Acredite no que Ele prometeu para a sua vida. Você vai estar agradando a Deus. Que mensagem poderosa. Sem a fé, não tem como agradá-lo. Assim, se a gente pegar lá emprestado de 1 Coríntios 13, sem amor não tem como agradá-lo. Então nós precisamos de amor e fé. É necessário você crer, quando você se aproxima de Deus, você tem que acreditar que Ele é o Senhor e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso nos remete lá ao Sermão do Monte, né? Mateus 7, versículo 7. Busque e encontrará, peça e será dado, bata e será aberto. Deus é um bom pai, Ele vai dar boas coisas aos seus filhos. Ele é galardoador dos que o buscam. Uma segunda vida muito interessante para nós vermos é a vida de Noé. Um pouquinho depois, capítulo 6 de Gênesis. A gente vê um homem que está ali no meio do ápice da perdição. Enoque já devia estar no céu. E aparece, a gente não sabe, no texto não diz se Deus apareceu em forma corpórea, se foi uma voz, se foi um sonho. Deus chega para ele e fala: olha, eu vou destruir o mundo. O mundo está perverso, eu vou mandar uma chuva que vai durar 40 dias e 40 noites, de uma forma que vai inundar o mundo inteiro e vai matar toda espécie de vida que existe, menos a sua, da sua família e dos bichos que você vai colocar nesse barco que eu quero que você construa. Irmão, se isso não parece loucura, eu não sei o que é. Como é que é? Vai chover até acabar o mundo? Há quem interprete que na época de Noé nunca nem tinha chovido sobre a terra ainda. Aí vai chover e ainda vai acabar com o mundo inteiro. E aí
para eu salvar a minha vida, a vida da minha família, eu tenho que fazer um navio sem indústria, na mão, para isso não acontecer. Quantas pessoas duvidariam, ainda que tivesse uma voz, ainda que tivesse aparecido alguém, é algo muito diferente de se ouvir. Olha aí o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Por mais incrível que talvez pareça, esse homem acreditou. E ele passou cerca de 120 anos fazendo esse barco. Não tinha empreiteira, não tinha nada. Foi ele e Deus fazendo aquele barco. E a gente vê lá no Novo Testamento que provavelmente o pessoal ficava ali zombando dele. Né? O que tu está fazendo aí, rapaz? Estou fazendo um barco, Deus vai mandar uma grande chuva, vai invadir o mundo todo e todo mundo vai perecer. Como é que é? Que viagem. Eu estou falando para vocês, é verdade. É melhor vocês ouvirem. E aí você pensa, não, beleza, ele falou isso uma vez. Ele passou 120 anos ouvindo isso e firme na fé. Não é pouca coisa não. A gente vive pressões como cristãos, a gente vive pressões externas, pressões internas, pressão do diabo, pressão do mundo, pressão da carne. E a gente não vive 120 anos, muito menos os quase 900 que eles viviam. Noé passou por isso e ficou firme na fé. E aí chegou o momento que a arca ficou pronta e Deus falou, entra na arca, você e sua família, que chegou a hora. E aí aquilo que ele não via, que era algo que Deus disse que aconteceria, ele viu acontecendo. E as pessoas que não creram, todas pereceram. Mas Noé ficou firme na fé. Ele falou, se Deus disse, vai acontecer. Ah, mas é um negócio meio esquisito. Se Deus disse, vai acontecer. Noé ficou firme. Terceiro que a gente vê é o conhecido como o pai da fé, né? Abraão. Olha o versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, versículo 9, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha o versículo 17 também. Pela fé, ofereceu a Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, o recobrou. 3 episódios aqui, 3 coisas da fé de Abraão incríveis. Abraão estava lá no conforto da casa dele, lá no meio da família, na terra dele, na idolatria dele, e aí então vem Deus, Abraão, sai da tua terra, eu vou te dar uma terra. Eu vou fazer de você uma grande nação, igual às estrelas. E aí a palavra fala que Abraão saiu sem saber para onde ia exatamente, e foi. Outra loucura, né? Como assim? Ah, Deus mandou eu ir, eu estou indo. Mas vai para onde? Não sei, mas eu estou indo. Ele mandou, eu estou indo. Você é um cara meio doido, hein, Abraão? Não, Deus falou, eu vou onde ele mandar eu ir. Aí depois ele está lá no meio da terra prometida, Canaã, e ele vive lá em cabanas, habitações temporárias, né, que você desmonta, monta, vai para lá, vai para cá, meio nômade, sendo que Deus falou, essa terra vai ser sua. E ele estava ali, essa terra vai ser minha, da minha descendência.
Eu estou aqui agora como alguém que não tem o seu terreninho, mas essa terra aqui toda vai ser minha. Eu creio nas promessas de Deus. Abraão, tu não tem nem filho, como é que tua descendência vai herdar? Você não tem filho. Deus prometeu que eu vou ter um filho. E aí, esse filho nasce. Que alegria, agora o filho nasceu. Eu velho, minha esposa velha, e a gente tem um filho. Aí o Senhor vem, Abraão, eu quero que você me ofereça seu filho em sacrifício. Mas o Senhor disse que ele ia ser o homem que ia dar continuidade à minha descendência, que ia herdar a terra. Eu não estou entendendo mais nada, Senhor. Como assim? O que Abraão fez? Olha, eu não estou entendendo, não, mas se o Senhor mandou, eu vou fazer. Aí ele entrou em conflito, né? O Senhor falou que ele é seu herdeiro da promessa. Agora o Senhor pediu para sacrificar ele. Bom, eu vou sacrificar e Deus vai ressuscitar ele. Porque Deus não vai falhar com a palavra que ele disse, que ele é seu herdeiro da terra. Então, mais uma vez, não havia ressurreição até aqui na Bíblia. Então, Abraão cria, inventa ali na cabeça dele a ressurreição, que nunca tinha acontecido, mas Deus vai cumprir a sua promessa. Olha a certeza. Olha a certeza. Nem que Deus ressuscite o menino, mas Deus vai cumprir a sua promessa. E aí, como a gente sabe, Abraão chega lá e o Senhor fala, Abraão, não precisa sacrificar o seu filho, era um teste para a sua fé. Abraão passa na prova, como o versículo fala, né? Quando ele foi provado. Abraão foi provado e aprovado, um homem de fé. A esposa de Abraão também foi uma mulher de fé, no versículo 11. Pela fé também, a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade. Olha agora, irmão, olha. Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de Abraão, e esse já amortecido, idoso, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Sara no início parece ter achado a ideia de ter um filho já idosa algo até bom demais para ser verdade. Mas pela palavra aqui a gente viu que depois desse momento ela passou a crer. Imagina, irmão, claro que é uma linguagem figurada, mas uma senhora de 90 anos indo na farmácia comprar fralda para o filho. Foi a história de Sara. Aí, peraí, Sara, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que agora, você sempre foi estéril, né? Ok. Aí agora que você está idosa, 90 anos mais ou menos, agora você vai ter um filho. Não tem como, então. Quando a mulher tem um filho tão velho, não dá, né? Não dá. O que a Sara responde? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. É poderoso para cumprir. Esse é o chão da nossa fé. Não é se tem sentido ou não, se parece lógico ou não. Quem prometeu? Deus. Está garantido. É por isso que a gente sempre fala aqui, que meu pai fala, se a Bíblia falasse que Jonas engoliu um peixe, a gente acreditaria. Irmão, é Deus. Olha ao nosso redor, irmão. Olha a criação, olha os montes, olha a complexidade do nosso corpo, olha as galáxias, olha tudo isso funcionando. Foi Ele que fez isso, irmão, Ele que controla tudo isso. Quando você olha isso, você fala, Jesus andou sobre as águas. Grande coisa, né? Para Ele, não tem nada difícil. Você acha difícil acreditar nisso? Que Jesus andou sobre as águas, Jesus expulsou demônio, Jesus ressuscitou alguém? Você não conhece Jesus, não. Jesus é grande, é poderoso, Ele é o Senhor. Se Ele prometeu, é certo.
Uma quinta pessoa que a gente vê aqui é Moisés. Olha o versículo 23. Primeiro aqui, no caso, são os pais de Moisés, né? No versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Aqui a gente não sabe se foi uma revelação, alguma coisa que Deus colocou no coração, se tinha alguma ligação simplesmente por eles verem o fato de como aquele bebê era bonito. Eu sei que pela fé eles olharam isso, não é só um menino normal. Deus tem um plano aqui na vida desse menino e ele vai ser usado para a glória de Deus. E o rei, o faraó, tinha mandado matar tudo que era criança judia. Caramba, o que a gente faz agora? A gente está vendo aqui pela fé que esse menino tem um propósito, mas o faraó mandou matar todo mundo. E quem resiste ao faraó morre junto. O que a gente vai fazer? Eles arriscaram a vida pela fé para esconder Moisés. A palavra aqui, uma palavra importante relacionada à fé. Não temeram. Não temeram, ela se repete depois, falando de Moisés. Não temeram. A fé expulsa o medo. Eles preferiram arriscar o pescoço a ficar em segurança. Mas aí, quando chega em Moisés, isso fica ainda mais claro. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério ou a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha Moisés olhando para o que não tem como enxergar. Ele estava olhando para frente, ele estava certo das coisas que ele esperava, ele tinha uma prova das coisas que ele não via, e isso possibilitou a ele fazer um sacrifício muito difícil de fazer, irmão. Se imagina como filho da filha de Faraó, conforto, riqueza, luxo. Egito era como se fosse os Estados Unidos hoje, ou talvez uma Noruega, lugar mais confortável do mundo para se viver. E você, neto do rei, tudo que você, hoje eu quero picanha. Sobremesa. Alguém pode ficar me abanando aqui, por favor, que eu estou com calor? É esse tipo de coisa. E aí Moisés abre mão de tudo isso para se identificar com o povo de Deus, que naquele momento era um povo escravo, um povo massacrado, um povo odiado pelo faraó. Pela fé Moisés fez isso. E que fé! Ele abandona o luxo da casa de Faraó. Um segundo momento de fé de Moisés aqui também a gente vê no versículo 28. Vamos ler o 27 também, acabei pulando aqui. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme. Aí aqui ele ressalta, de novo, lá do versículo 1, como vendo o invisível. Aí agora sim, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Irmãos, é muita fé envolvida em toda essa história. Porque você está vendo tanta coisa acontecendo, e aí o Senhor fala, olha, amanhã vou passar sobre o Egito, o anjo da morte, vai punir os egípcios e vai matar todos os primogênitos do Egito. Aí você já precisa de fé para acreditar na primeira, né? Nisso. E aí, mas e os nossos filhos, Senhor? Não, calma. Vocês vão, matem o sacrifício, pega o sangue do cordeiro, passa lá em volta da porta, nos umbrais da porta. Aonde tiver esse sangue, o anjo da morte vai passar por cima, Páscoa, vai passar por cima e eles não serão mortos. Que loucura também, né?
vai vir um anjo, vai matar algumas pessoas e eu vou botar um sangue na porta e aí isso resolve a situação. Foi o que Deus disse e foi o que Moisés fez e foi o que aconteceu. Quando o Senhor passou naquela terra, todo mundo que estava com aquele sangue na porta foi poupado. Moisés teve fé aqui também. E a última coisa, o último ato de fé que está registrado aqui em Hebreus 11 de Moisés é no versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Irmãos, o mar abrindo no meio é um negócio tão assustador para mim que eu acho que eu ia ser aqueles que ia ficar travado lá antes de entrar. Alguém ia ter que me pegar e me arrastar, porque eu ia ficar... Caramba, tem 2 paredes de água. É algo assustador, eu acho algo assustador. E isso só aconteceu porque quando Moisés estava lá, perto na areia ali, o Senhor falou, coloca a vara na água e o mar vai se abrir. O que Moisés fez? Colocou a vara no mar e o mar abriu. Sem fé, o que acontece? Não, Deus, não tem como. Que isso? Abrir um mar. Nunca se ouviu um negócio desse na história. É sério, senhor? Não, não dá. Eu devo estar ouvindo vozes. Eu estou ficando louco. É a pressão do faraó. Eu fiquei meio... Moisés, não. O Senhor falou, assim seja. Vara no mar, o mar se abre, o povo passa no meio do mar com o pé seco. Que fé, irmãos. No versículo 30, ele vai falar sobre a queda dos muros de Jericó. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Irmãos, isso aqui então... O Senhor tem uma muralha aqui intransponível. Não tem como a gente derrubar esse muro. Rodeiem a cidade por 7 dias. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, toquem a trombeta e bradem com todas as suas forças e o muro vai cair. Eles foram lá e fizeram, e adivinha? O muro caiu. Porque o que Deus promete, Deus cumpre. Aí o autor de Hebreus fala, olha, ainda me faltaria tempo para falar sobre tanta gente. Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Baraque, Sansão, Jefté e Samuel eram juízes. Davi aqui já representa os reis e os profetas. Caso clássico, irmãos, de Davi e Golias. Irmãos, a gente precisa ver, como meu pai sempre fala, a gente precisa imaginar as coisas. Você imagina um brucutu de 3 metros, com a armadura dos pés à cabeça, um guerreiro, o cara que viveu de guerra a vida inteira, bufando igual um javali para te jantar ali. Aí você olha para ele e fala, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, e você vai cair. Que fé, irmãos. Que fé. E não era ele, não é que ele falou, não, eu sou um cara habilidoso, né? Eu sou mais habilidoso que Golias, eu sou mais... Não, ele falou, é Deus, o Senhor dos Exércitos está do meu lado. Por isso você está em menor número, Golias. Eu estou na vantagem aqui. No versículo 33 ele fala, né? Olha aí comigo. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres, pela ressurreição, receberam seus mortos. Olha quanta coisa feita. Simplesmente
porque havia pessoas que acreditavam em Deus, acreditavam nas promessas que ele havia feito. Mas tem uma parte aqui, do versículo 35, do meio até o versículo 38, que talvez a gente pudesse dizer que é o custo por se ter uma vida de fé, que pode ser o preço por se viver uma vida de fé. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. A gente podia ver isso como o que pode ser o preço de viver uma vida de fé em Cristo. Mas a gente também pode ver também como a vitória da fé. Como a vitória? A vitória sobre o medo do sofrimento e sobre o medo da própria morte. Porque eles estavam, todos esses homens, eles estavam sendo ameaçados por causa da fé em Jeová, por causa da fé em Deus. Bastava um simples, não, que isso? Não, Baal é o Senhor. Olha, se Elias dissesse isso, a vida dele ia ser maré mansa. Baal é o Senhor. Acabou o problema. Jeremias, Jeremias, para de falar que o Judá vai ser destruído, homem. Fala alguma coisa boa aí. Pronto, vida tranquila. Por quê que eles não viveram assim? Porque eles criam em Deus. Ele fala aqui, eles buscavam uma melhor ressurreição. Eles olhavam e falavam, olha, não vale a pena negociar a minha fé e aí viver uma vida tranquila e desagradar a Deus, servir outros deuses e depois ser castigado eternamente. Não, eu prefiro acreditar em Deus, ficar fiel a Deus e na ressurreição estar lá, junto com Abraão, Isaac, Jacó, o Senhor Jesus, como foi falado pela manhã. É muito melhor, eu prefiro sofrer. Mas como é que você sabe que aí, se você ficar fiel ao Senhor, na ressurreição, você vai para o lado dele? Como é que você sabe que céu e inferno é real? Como é que você sabe? Pela fé. Porque ele disse. Quem disse? Deus disse. Mas você vai colocar a confiança da sua vida nesse Deus? Sim, em quem mais eu colocaria? Ele é o caminho, a verdade e a vida, só ele tem palavras de vida eterna, ele é o alfa e o ômega. Eu descanso a minha vida nas palavras dele, na promessa dele. Nós edificamos a nossa vida sobre o que ele disse, sobre quem ele é. Eles venceram até o medo do sofrimento e da morte. Ninguém quer sofrer e a morte é assustadora, mas pela fé eles venceram isso. Que poder que a fé pode nos dar. São humanos como nós, pessoas como nós, e no entanto foram empoderadas pelo Espírito de Deus para viver essa vida. E aí o que o autor de Hebreus faz? Ele pega todo esse capítulo 11, que a gente viu aqui bem por cima, e aí no capítulo 12 agora, ele começa, como foi falado pela manhã, com um portanto. Então, para você entender o que vai falar no 12, você tem que ter entendido e lido o 11. Depois de tudo isso que eu falei, tendo em vista tudo isso que eu falei, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus.
E olha por que eu falei que essa mensagem aqui de Deus não é para te abater, mas para te levantar. Versículo 3. Considerem, portanto, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para quê? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Irmãos, eu escrevi isso aqui para que vocês se fortaleçam. Ele fala da grande nuvem de testemunhas. Ele está falando, todas essas pessoas que a gente está vendo, elas já passaram por essa prova, elas já venceram, elas já estão na glória. Olha o exemplo delas, se inspire no exemplo delas e corre a sua carreira. A figura aqui é uma maratona, né? Uma corrida. Cada um de nós tem uma corrida que se iniciou em um momento, vai terminar em algum momento. A gente tem um caminho, vai ter buraco no meio do caminho, tem o tempo todo, vai ter barreira, vai ter espinho, vai ter tiro, bomba, vai ter tudo no caminho, mas continua firme, continua firme. Deixe todo o embaraço e o pecado. Não dá para você correr com uma mochila pesada nas costas, não dá para você correr com tênis molhado, não dá para você correr com dor nas costas. Então você, o que tiver ali te atrapalhando, você se livra disso. Às vezes a gente é como se fosse um corredor que está correndo e está ali, está vendo a linha de chegada, mas aí está passando, aí tem um negócio brilhando aqui do lado, aí a gente... E está todo mundo correndo, e você está distraído, olhando, e o diabo faz isso, ele põe um monte de coisa brilhando na nossa frente. Pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser o relacionamento, pode ser a família, pode ser saúde, pode ser a academia, dieta, pode ser tanta coisa que tira o seu foco da corrida, tira o seu foco de que essa vida aqui é uma corrida, e daqui a pouco ela acaba, que o nosso foco é esse, é temporário, é como Abraão lá, a gente está vivendo em tenda, a nossa cidade permanente não é aqui, a gente espera a cidade que tem fundamentos que Deus mesmo construiu. A gente não quer viver para sempre nessa terra de corrupção, de doença, de morte, e Deus nos prometeu uma cidade nova, uma nova Jerusalém. Então não fiquemos distraídos com as coisas que brilham. Irmãos, elas brilham e elas querem nos atrair, mas nós temos que ser pessoas focadas em Cristo. Não que não vai trabalhar, não que não possa ter uma distração, não que possa curtir a família, mas esteja sempre se examinando para ver se isso não está tirando o seu foco de Deus. O foco da nossa vida é Deus. E a gente mantém o nosso foco da vida em Deus quando a gente desfruta a família, desfrutando em Cristo dessa família. A gente trabalha, mas a gente trabalha para Deus. Deus está em tudo, permeando tudo. Agora, quando essa coisa começa a competir com Deus, irmão, larga, abandona isso. Eu sei que às vezes elas parecem brilhantes, bonitas, atraentes. Poxa, se eu perder isso... Mas vale a pena. Vale a pena correr a corrida. Deixa o pecado, deixa o embaraço. Olha, o texto fala, tão de perto nos rodeia. Está ali o tempo todo querendo te pegar. É por isso que o Senhor fala, vigiem. Mantenham-se firme na vigilância. Pode ser qualquer coisa, esteja atento. Desfrute das boas coisas que Deus te der, sim, mas esteja atento. Esteja atento. E no final aqui, ele bota no versículo 2 o maior exemplo de todos. O Altíssimo que também suportou afrontas. O Altíssimo que também teve uma carreira a correr. E meu amigo, ninguém tirava o foco dele. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu falo o que meu Pai mandou falar. Eu faço o que meu Pai mandou fazer. Ô Senhor, longe de ti morrer dessa forma, para trás de mim, Satanás, tu não vai tirar o meu foco. Assim temos que ser nós também, irmãos. Olha para o nosso Senhor, o versículo fala, pela alegria que lhe estava proposta, o Senhor estava vendo o invisível. Ele estava vendo um povo de milhões e milhões, de toda raça, tribo, povo e nação, lá na glória, louvando o nome dele, e ele desfrutando a nossa presença, e nós desfrutando a presença dele, enquanto ele estava na cruz, isso estava na cabeça dele, e ele falou, eu vou continuar até o final. Olha para esse Jesus e não desanima.
Se o Senhor da glória desceu para passar por essa dificuldade, para nos salvar, fiquemos firmes também por Ele. Continuemos o caminho, perseveremos até o final, vai valer a pena. Lembre-se, irmãos, das promessas que Ele deu para fortalecer a sua fé. Ninguém vai te separar do amor de Deus. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele nunca vai te abandonar, nem vai te desamparar. Tudo coopera para o seu bem. Toda lágrima será enxugada dos seus olhos. Se você buscar, você vai encontrar. Se você pedir, você vai receber. Se você bater, vai ser aberto. Você vai viver uma vida de eterna alegria com o Senhor Jesus e com os irmãos na Nova Jerusalém. Só isso. Só essas 7 promessas aqui já são suficientes para tudo que você precisa na sua vida, que eu preciso na minha vida, irmãos. Mas eu sei que tem gente aqui hoje que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, não tem um relacionamento vivo, poderoso e transformador com o Senhor Jesus. E para você eu tenho uma coisa a dizer hoje. As ameaças de Deus também são promessas. Promessa não é só bênção. Promessa é algo que você diz que vai acontecer e vai acontecer. E Deus fala que a ira dele virá sobre todo aquele que não creu no Filho dele, que derramou sangue pelos pecadores na cruz. Olha o exemplo que nós vimos de Noé. Noé ouviu que a destruição estava vindo e a palavra fala que ele temeu. Ele não podia ver, mas ele creu que Deus estava falando e ia acontecer, o juízo ia vir. Então ele construiu a arca. Pois eu te digo que a palavra de Deus diz que a ira final e eterna de Deus está vindo. E ela é mais terrível do que uma tsunami de dilúvio vindo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a palavra nesse mesmo livro. O fim está cada vez mais próximo. Não importa quando que ele vai ser, a gente não sabe, mas ele está cada vez mais próximo. Cada dia ele está mais próximo. Então, entra na arca, meu amigo. Jesus é a nossa arca. Ele é aquele que, se você se refugiar nele, na justiça dele, no que ele fez, na grandeza dele, no amor dele, na morte dele por você, a ira de Deus não vai te tocar de forma alguma. Pelo contrário, agora não haverá mais ira para você, apenas graça. Você terá acesso a um trono de graça. Olha Moisés. Moisés ouviu que o anjo da morte passaria naquela noite no Egito e pôs o sangue do cordeiro lá ao redor da porta. A morte está vindo para cada um de nós. Cada um de nós, cada dia que passa, está um dia mais perto de morrer. Confia no sangue do Senhor Jesus, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há segurança maior que o sangue de Cristo. Estamos falando de promessa. Jesus fez uma promessa. Quem crê em mim terá vida eterna. Não verá a morte, mas passou da morte para a vida. Isso é promessa de Deus. Creia nisso, não continue na vida de incredulidade. Cada um de nós avalie a nossa vida. Eu já estive no banco dessa igreja por décadas e não era convertido. Meu nome estava lá no hall de membros, mas eu não era convertido. Cada um se analise e busque o Senhor hoje. O sangue é oferecido a cada um de nós. O sangue de Jesus que pode cobrir o seu pecado. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu tenho muito pecado. Mas o sangue de Cristo te lava de todos eles. Todos, não vai sobrar um na sua conta. É por isso que ele agonizou tanto na cruz. Porque ele pagou todos os nossos pecados. Todos eles.
A gente não sabe quando a porta da salvação vai se fechar. O alerta do Evangelho é sempre o mesmo. O dia da salvação é hoje. Você não tem amanhã. A gente não sabe o amanhã. Então, irmãos, nós vivemos uma vida pela fé. Não é possível agradar a Deus sem fé. Mas muitas vezes a nossa fé está enfraquecida. Nós estamos animados, frios. A luta está grande. E nesse momento, a palavra nos relembra. Nos mostra exemplos de homens e mulheres que batalharam pela fé e venceram. Confiaram no que Deus havia prometido e venceram. Olha para eles, irmão, e para o nosso exemplo maior, o nosso Salvador, para que você fique forte e continue perseverando, correndo essa corrida, até chegar na Jerusalém celestial. Que eu e você confiemos mais nas promessas de Deus todos os dias, em tudo que nós fizermos. Vamos orar. Nosso Senhor, quem somos nós, Senhor, para o Senhor nos fazer promessas? Quem somos nós para ser tão amados, Senhor? Quem somos nós para sermos alvo de tanta misericórdia, graça, bondade, paciência, que se renovam infinitamente todos os dias? O Teu amor, Senhor, a Tua glória nos deixa impressionados, e louvado seja o Seu nome. O Senhor é maravilhoso, não existe Deus como o Senhor, e nós amamos o Senhor. Como igreja, como um corpo, nós Te adoramos, nós Te amamos, nós Te reverenciamos. Nós, Senhor, prestamos a nossa homenagem de coração ao Senhor nessa noite. Somos o Teu povo, resgatado pelo Seu sangue. Sangue poderoso, sangue remidor. Custou tão caro ao Senhor, o Rei da Glória, morrer de forma humilhante, agonizante, para que nós estivéssemos hoje aqui, vivendo a vida da fé. Senhor, unge essa igreja, unge a mim, unge cada um de nós, para que nós corramos essa corrida com foco, olhando para o Senhor. Não deixe que as coisas que brilham no nosso caminho nos distraiam, Senhor. Que nós sejamos homens e mulheres compromissados contigo, com a sua causa, com o seu nome, ainda que precisemos abrir mão de muitos confortos, de muitas coisas boas em si, pelo seu nome nós sejamos capazes de nos apegarmos ao Senhor. Queremos ser uma igreja assim, Senhor. Queremos ser um povo assim, mas é só pelo poder do Seu Espírito Santo que podemos viver isso. Então envia o poder, Senhor. Envia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ajuda-nos. Somos fracos, somos dependentes, somos necessitados do Senhor. Que o Teu Espírito unja-nos, Senhor, e que a glória seja toda do Senhor. E que aqueles que estão aqui ainda que não sabem o que é crer no Senhor, que não têm um relacionamento contigo, que ainda não Te conhecem, possam ser iluminados pelo Seu Espírito. Que nesse momento, Senhor, que das trevas resplandeça a luz, que o Senhor fale e vida venha aos corações. Ó Deus, nós amamos as almas perdidas, Senhor, e o Senhor ama muito mais. Que o nosso esforço, ainda que fraco, Senhor, seja usado para a salvação das pessoas. Ó meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a viver essa vida. Ajuda-nos, Senhor, a correr essa corrida. É difícil viver aqui, Senhor, como forasteiro, como peregrino. Por isso nós pedimos ajuda e socorro, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Nos mantém perto de Ti essa semana, Senhor. Enche-nos do Senhor no trabalho, enche-nos do Senhor quando estivermos com a nossa família, quando estivermos no trânsito, quando estivermos, Senhor, em todo lugar. É o nosso desejo. E louvado seja o Seu nome. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.